Olá, família Kev, família Té, que ele venha. Estou aqui no meio da natureza, desbravando um pouco aqui a natureza, nesse lugar que eu estou passando as férias. E muito feliz, né? Pelo cuidado de Deus, pelo mimo de Deus. E eu quero meditar com vocês juntos aqui hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Venha sobre você com a cobertura do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos livra, que nos protege, que nos guarda. Mas vamos meditar juntos? Eu quero meditar junto com você no que está escrito em Mateus 4, versículo A. Está escrito. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E a nossa vida é movida por fé, a nossa vida é movida pela nossa crença em Jesus, pela nossa aliança com Ele. A nossa vida é movida pelo senhorio de Jesus em nós, pela paternidade, pela aliança que fizemos com Ele quando confessamos Jesus como o Senhor das nossas vidas. E Jesus como nosso mestre, o Senhor das nossas vidas, o noivo da igreja. Nós somos igreja do Senhor, Ele é nosso noivo. E Jesus, Ele o tempo todo, Ele falou a palavra. O tempo todo ele falou a palavra. E em Mateus 4, nesse momento que ele está sendo tentado por Satanás, ele foi ao deserto, passou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, teve fome. Jesus sentiu uma necessidade. Ele era humano, e como humano ele tinha necessidades humanas, né? E ele sentiu fome. E Satanás, ele sabe. Deus sabe das nossas necessidades, óbvio. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas Satanás, ele fica ao derredor, buscando, e ele sabe o que a gente fala, ele não sabe o que a gente pensa, mas o que a gente pronuncia. Ele sabe da nossa rotina, e ele conhece a palavra, é óbvio, ele conhece Deus, ele conhece Jesus, ele conhece o Espírito Santo, ele conhece a palavra, porque afinal ele foi morador dos céus. E a palavra do Senhor é conhecida pelo maligno também. O que a gente faz, a nossa rotina também ele sabe. Mas nós precisamos estar à brecha, porque os anjos de Deus, está escrito na palavra, acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. E nessa palavra aqui em Mateus 4, Satanás, ele sabia da necessidade de Jesus. E como humano, achando que Jesus ia falhar, como Adão falhou lá no Éden, ele se aproximou de Eva, numa necessidade de Eva, e tentou Eva naquela necessidade. Jesus tinha uma necessidade como homem, e Satanás ele se aproximou para tentar. Mas Jesus combateu Satanás com está escrito. Ele combateu Satanás com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás, ele também usou a palavra. Ele falou para Jesus, também, pois está escrito. Satanás tentou argumentar o argumento de Jesus. Quantas vezes Satanás, para te tentar, para te convencer, ele usa os argumentos da palavra. Ele usa os argumentos de Jesus porque ele é o enganador. A essência de Satanás, a característica de Satanás, do caráter dele, é engano, é mentira. E ele usou a palavra de Jesus, usou a palavra de Deus pensando que ia enganar Deus, ia enganar Jesus. Ele falou, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas Jesus falou, também está escrito, e também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí Jesus falou, vai Satanás, vai embora. Você não tem poder, você não pode contra mim, você não pode contra Deus, você não pode contra a palavra. Satanás não pode contra a palavra. Então, fica firme nessa palavra, fica firme nesse decreto e pensa. Tome posse dessa palavra, está escrito. Toda vez que o inimigo vir com a tentação, toda vez que o inimigo vir com o engano, toda vez que ele vir com astúcia, usando uma palavra ou não usando a palavra, você vai dizer, está escrito. Cite a palavra, cite as promessas, cite os decretos de Deus, cite, está escrito, nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, está escrito, Senhor meu pastor, nada me faltará, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, posso todas as coisas de Deus que me fortalece, está escrito. Na palavra tem tudo que você precisa. Jesus é a palavra e Jesus é tudo que você precisa. Pensa nisso, nesse dia lindo
que o Senhor deu para você. Amplie essa meditação, pensa junto, reúne a família, ore essa palavra e peça a Deus autoridade. Você vai ter autoridade quando você lê a palavra, quando você meditar na palavra, quando você viver a palavra. Você vai ter autoridade para você dizer, saia Satanás, porque está escrito. Essa realidade aqui não me pertence, porque está escrito. Essa doença não me pertence, está escrito, Isaías 53. Então pensa nisso, amplia essa meditação. Beijos, amo vocês, até o nosso próximo encontro. Até que ele venha aqui, ó, que natureza mais linda. Deus abençoe.